Deixa eu ver se consigo. Está aguardando. Oi, doutora. Está me ouvindo, doutora Ana? Travou aqui para mim. Olá. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? E vocês? Estamos ótimos. Melhor ainda, né, com sua presença. Seja bem-vinda, obrigada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui também. Eu acho que está me cortando um pouco. Pronto, eu acho que melhorou. Assim fica melhor com a imagem Deixa eu dividida. só tentar enquadrar aqui. Boa noite. Boa noite. Me chamo Andresa. Para mim E está travando o áudio. Para mim está travando o seu áudio. Eu vou tentar tirar aqui o fone. Tá ok, doutora. Oi, boa noite. Boa noite, melhorou? Melhorou. Eu acho que era o meu fone, está dando alguma interferência. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutora. Estamos muito felizes por ter, né, você participando aqui com a gente e gostaríamos de, né, primeiro dar as boas-vindas, agradecer a sua participação e pedir para que a senhora se apresentasse para a gente. Bom, eu que agradeço o convite, né? Fico muito honrada em poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais, para a gente poder esclarecer alguns pontos. E eu quero também parabenizar o projeto, né? O FRN, os alunos e todo mundo que é engajado nessa causa, que é tão importante, tá? Eu queria parabenizar vocês e, mais uma vez, agradecer o convite. Muito obrigada, doutora. Eu vou começando perguntando algumas coisas, né, para a senhora. E eu queria começar primeiro, né, que é uma dúvida que todo mundo tem, apesar de todo dia, né, nós respirarmos Covid-19, mas, querendo ou não, nem sempre as informações que nós temos são a quantidade de informação já não significa a qualidade delas. Exatamente. Então, para que a gente começasse a entender melhor, eu queria que a senhora conversasse com a gente sobre o que é, né, esse Covid-19, para dar esse panorama geral, né, e aí as pessoas, né, foram perguntando alguma coisa, nós vamos interagindo. Desculpe, meu cachorro, eu tenho alguns bichos, né, faz parte do projeto. A minha vai já participar também, latindo. Mas todo mundo que está aqui, acho que acredito eu que ama os animais, não vai ter problema nenhum. Então, o coronavírus, né, o Covid-19, que a gente está conhecendo mais hoje, já é amplamente conhecido na medicina veterinária. Não o Covid em si, mas o coronavírus, que existe uma família, na verdade, de vírus do coronavírus, né? Então, o coronavírus que a gente conhece mais comumente, que é da nossa rotina, ele já atingia os animais. Esse coronavírus, inclusive, só adiantando um pouquinho, mas existe a vacina para o cão, inclusive, né? Que o coronavírus, esse que nós estamos vivendo essa pandemia hoje, que é o Covid-19, ele é da mesma família do coronavírus que a gente tem nos cães, né? E que temos vacina, porém, eles são de cepas diferentes, ou seja, eles têm uma característica um pouco diferente. Para as pessoas entenderem de uma maneira geral, é como se eles fossem parentes próximos, é como se fossem uma mesma família, mas que eles são coisas diferentes, né? Então, o Covid-19, que a gente está vivenciando isso hoje, é um vírus, né? Que provavelmente, né, os estudos apontam que ele teve uma mutação, porque desde 1960, se eu não me engano, já se tinha conhecimento de coronavírus, de diversos coronavírus. É uma família enorme de coronavírus que habitam em aves, que habitam em mamíferos, e que, na verdade, ele teve uma mutação através, provavelmente, de um morcego, né? E aí ele conseguiu modificá-lo, né, o gene dele conseguiu modificar, e aí ele conseguiu, digamos assim, conseguiu multiplicar em nós seres humanos. E aí ele conseguiu multiplicar e ele conseguiu ser repassado, e a gente está vivendo hoje essa pandemia. Doutora, eu acho que uma dúvida também muito frequente, né, principalmente com essas últimas notícias de alguns animais que
estão contaminados, né? Então, como os animais, eles podem, como a gente pode transmitir para os animais, como é que eles podem se contagiar, né? Então, como é que isso se dá? Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é que, na verdade, até o presente momento, né, os estudos, né, os artigos científicos, o que se tem publicado é de que nós seres humanos, temos capacidade de infectá-los. Isso já está comprovado. Mas o contrário deles nos infectarem, não existe nenhuma comprovação e é pouco provável que isso aconteça. Pela quantidade que o vírus ele não consegue se replicar da maneira que ele precisa para ele ser transmissível. Então, o que é que acontece? Esses casos isolados que apareceram, né, que a mídia vem divulgando, o caso da tigresa, né, do zoológico nos Estados Unidos, ontem divulgaram um caso de um pug. Então, isso tem que ficar claro de que, na verdade, esses animais eles podem ser infectados, tá? Eles podem ser infectados. De que forma? Da mesma forma que acontece a transmissão entre humanos, através de, provavelmente, aerosóis, né, que é a saliva que a gente expele quando a gente fala, quando a gente espirra. Então, a orientação da gente, médico veterinário, e dos médicos humanos também, é de que, se você tiver com sintoma da Covid-19, assim como você faz também para prevenir que os animais, que as pessoas se contaminem através de você, é você também se isolar um pouco desses animais, tá? A gente tem o costume, eu particularmente, de abraçar, de beijar os animais, a gente tem esse costume, né? Porque a gente vive isso. Então, se você tiver hoje, né? Se você acha que você está com algum sintoma desse tipo, de tosse, espirro, e que pode ser o Covid-19, então o ideal é que você se isole um pouco desses animais, para que você não transmita para ele. Por quê? Porque a gente, seres humanos, quando a gente se infecta, algumas pessoas replicam muito esse vírus no organismo. A replicação desse vírus, ele promove uma alta carga desse vírus. E aí, no momento que você espirra, que você tosse, você pode contaminá-los. Mas o contrário, que é uma das dúvidas que muita gente tem, né, é se os animais podem nos contaminar. Então, isso daí, que fique bem claro, os animais, eles provavelmente, né, até o presente momento, eles não têm essa capacidade. Por quê? Porque o vírus, para a gente, o nosso organismo é um ambiente ideal pela quantidade de receptores que nós temos para o vírus. Os cães e gatos, eles têm esses receptores. Porém, o ambiente desses receptores para o vírus não é adequado para essa replicação. Então, eles não têm uma carga muito alta do vírus nele que possa nos contaminar. Estão perguntando aqui se, no caso, só existe a vacina para o cachorro. Os gatos, nós não temos ainda uma vacina que possa protegê-los, é isso? Tá. Então, os cães são os animais que a gente possui a vacina, tá? A vacina que a gente normalmente aplica é uma vacina que ela é de vários vírus, ela vem vários vírus dentro delas, é uma vacina que normalmente tem de 8 a 10 doenças que essa vacina protege. Mais comumente, elas são conhecidas como a polivalente, vacinas contra vírus, vacinas virais, né? Então, são 8 doenças ou 10 doenças, a depender do que o veterinário vai aplicar, né, no animal. Então, a vacina para o coronavírus, ela realmente só tem para os cães. E nos cães, o coronavírus, né, do cão, ele não causa tantos malefícios. Normalmente, os sintomas são brandos. O cão tem uma leve diarreia, porque o coronavírus no cão, ele tem uma predisposição, né? Ele tem tropismo, no caso que a gente chama, eles gostam apenas do intestino dos animais. Então, eles causam uma leve diarreia, e aí o animal, às vezes, você nem percebe, você acha que ele comeu alguma coisa, que aí não caiu bem, e aí ele tem essa diarreia e brandamente ela passa. E aí se você fez a vacina do seu animal quando ele era filhote, ou quando depois de adulto também, de repente, por alguma razão, ele não tomou a vacina quando era filhote, mas depois de adulto a gente consegue fazer essa vacina, né? A gente dá duas doses dessa vacina e consegue imunizá-lo, então provavelmente ele não vai ter essa doença, tá? E para os gatos, né, a gente infelizmente não tem vacina. E nos gatos,
o coronavírus ele se manifesta de maneira diferente. Nos gatos, ele provoca realmente um problema mais grave, que pode, inclusive, levar a óbito. E quais são os sintomas, doutora? Assim, no caso, eu tenho alguns gatos, né? E eu fico, é uma dúvida que eu tenho. Já vi as pessoas relatando, por exemplo, meu gato espirrou, né? Então, eu devo procurar um médico veterinário porque o meu gato espirrou. Então, quais são os sintomas, os sinais de alerta, né, que nós temos que ficar cientes para que esse é o momento da gente procurar, porque possivelmente o animal, né, no caso o felino, ele pode estar contaminado. Isso. Veja bem, se o animal ele já tem esses episódios de espirros, porque o felino, normalmente, quando ele é um animal resgatado de rua, ele teve contato com vários vírus. A gente tem em torno de 30 vírus que circulam, vírus respiratórios, que acometem cães e gatos, tá? Então, é facilmente confundido, pode ser confundido com o coronavírus. Então, o que tem que ficar claro? Se o seu animal, ele não já tinha esse tipo de espirro, né? Já tinha esse tipo de sintoma, e então provavelmente não vai ser do coronavírus, porque esse vírus é recente, né? Então, se ele já tinha esse histórico, provavelmente ele está acometido de uma outra patologia. Pode ser uma rinotraqueite, que é um vírus também que provoca isso. Ele pode ter calicivírus, que é um outro vírus também que provoca espirros, né? Provoca aquela secreção ocular. Então, outros vírus, eles têm a mesma sintomatologia, né? Mais ou menos parecido com o de coronavírus. Agora sim, se você tem alguém na sua casa que está contaminado com o coronavírus, então, se você teve contato com o animal e ele ele é vacinado contra essas outras doenças, né? Que existem vacina contra rinotraqueite, calicivírus, né? Então, se ele já é vacinado, se ele nunca apresentou nenhum tipo de sintoma desses e de uma hora para outra, depois que você foi contaminado, ele surgiu com esses sintomas, aí o ideal é procurar um médico veterinário para que ele possa esclarecer, fazer alguns exames, para que ele possa descartar ou não a Covid-19 em felinos, né? Ou em cão, no caso. E aí vem a importância, né, doutora, que a gente sempre fala da vacinação, né, dos animais, Sim. porque nós vamos dizer assim, já fechamos as possibilidades e fica até mais fácil uma possível detecção, vamos dizer assim, no caso de ser o coronavírus. Doutor... Sim. Pode falar. É porque, só um parêntese, se o animal já é vacinado para algumas doenças, quando a gente recebe o animal para consultar, nós perguntamos isso. Então, a gente já tem mais ou menos uma noção de que se ele está vacinado, dificilmente ele contraiu alguma doença que ele está vacinado. Logicamente que nenhuma vacina, né, ela é 100% eficaz, né, ela tem realmente uma deficiência, mas essa deficiência é mínima. Então, se você chega para um veterinário e diz assim, olha, o meu animal, você apresenta a carteira de vacinação, ele está com todas as vacinas em dia, então ele vai ter que, normalmente a gente começa a fazer o diagnóstico procurando outras doenças, e não aquelas doenças que ele já está vacinado. O Anderson está perguntando aqui se essas vacinas, né, que a senhora falou, que nós conversamos aqui, contra esses vírus, elas são individuais ou se existe uma imunize de uma só vez, né? Pelo que eu estou entendendo, se elas são, todas elas, nessas 2 doses que a senhora falou, né? Ou se elas são, você tem que tomar mais do que essas 2 doses para poder imunizar o animal. Então, no cão, quando ele é filhote, a gente dá de 3 a 4 doses, a depender da exposição do animal, que ele vai ter a exposição contra os vírus, né? Essa vacina, que é a V10 normalmente, que a gente mais usa, ela é vacina contra esses vírus, contra vários vírus.
o vírus da sinomose, que é uma doença grave que mata o cão, né? O vírus da leptospirose, que é uma zoonose também, no caso que a gente pode também adquirir essa doença. O vírus da parvovirose, que é uma doença também bem grave, principalmente em animais filhotes. Então, assim, essas vacinas, elas protegem contra 10 doenças no total, tá? E aí, depois da terceira, quarta dose, o animal já está devidamente imunizado e aí fica fazendo reforço anual. E aí, as outras vacinas são as de raiva, a vacina contra o vírus da raiva, que aí ela é separada, ela não pode vir junto com as outras. E existem as vacinas que a gente chama que são não essenciais, mas que são tão importantes. Então, quando a gente diz não essencial, na verdade, eu acho que o nome poderia até mudar um pouco, porque para mim elas são importantes da mesma forma. É só que as pessoas normalmente costumam fazer as que são obrigatórias. Mas lembrando o que eu sempre falo, gente, se existe vacina, então a gente deveria fazer todas. Porque você está retirando das possibilidades do seu animal se contaminar com inúmeras doenças fazendo a vacina. Então, se você não vacina o animal contra, por exemplo, a leishmaniose, que é uma vacina não essencial, digamos assim, que comumente a gente chama, mas é tão importante porque a leishmaniose não tem cura. E se existe vacina, então a gente deveria fazer um esforço de vacinar esses animais, porque a leishmaniose não tem cura, é uma zoonose, o tratamento é caro. Então, se existe a vacina, nós deveríamos fazer o esforço e vacinar esses animais para tentar diminuir a disseminação da leishmaniose e de outras doenças, né? Doutora, nós abrimos para algumas perguntas durante a semana, né, de alguns dos nossos seguidores, e uma dúvida que foi frequente, né, foi sobre a questão dos animais que eles acessam a rua, né, seja o cão, porque nós passeamos com eles, né, ou os gatos, porque alguns, né, os donos deixam dar as famosas voltinhas, né, e aí como fazer para que esse animal, primeiro, ele na rua, ele tem o risco de se contaminar, Tem. E segundo, né, como a gente pode fazer para proteger esse animal, né, no caso deles que dão as voltinhas. Entendi. Então, existem duas situações, tá? Existem as situações do animal, ele realmente ter a necessidade do passeio, porque ele foi acostumado a só fazer o xixi e o cocô na rua. Lembrando, pessoal, o seguinte, quando for sair com o seu cãozinho para passear, levar o saquinho para recolher o cocô, né? Importante. Né? Importante, porque, assim, as pessoas às vezes têm um preconceito com os animais, mas, na verdade, a culpa, entre aspas, de alguns preconceitos que os animais sofrem é nossa, né? Que a gente tem que se acostumar de levar o saquinho e apanhar o cocô do animal para não deixar na rua. Então, existem duas situações. Existe essa situação dos animais que realmente têm essa necessidade fisiológica, né, de fazer essas necessidades na rua. E existe a necessidade somente por entretenimento, por passeio. O que é que eu estou sugerindo para os meus pacientes, tá? Se forem animais que eles conseguem fazer o xixi e o cocô em casa, mesmo que seja em apartamento, existem os tapetes higiênicos, né? Os animais conseguem fazer esse xixi e esse cocô em casa, então eu estou recomendando não fazer passeios. Primeiro porque você vai normalmente descer de elevador, se for num apartamento, e aí você pode também se contaminar, né? Então, quanto menos você sair, andar em elevadores, em superfícies, tocar o botão, melhor. Então, eu sugiro que esses passeios, eles sejam, por enquanto, eles sejam suspensos. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas o meu animal fica estressado dentro de casa, porque, né? A gente também está estressado, né? Nós também estamos passando por isso, por essa quarentena, infelizmente, mas isso é por uma boa causa, porque ninguém quer adoecer, né? Então, eu estou orientando os meus pacientes que se realmente existir uma necessidade extrema, diminua os intervalos dos passeios. Se ele passeava todos os dias, passeia uma vez na semana, se der, ou 2 vezes na semana, se der, né? Se realmente existe essa necessidade. Se possível, vá para um local que não tenha muita gente. Quando voltar do passeio, higienizar as patas.
Isso é super importante. Aí as pessoas me perguntam com o quê? Existem produtos, né, veterinários, os quais a gente pode recomendar alguns, que eles não têm tanta agressão à pele. Porque se a gente jogar álcool na pele, né, nas patinhas dos animais, alguns animais são mais sensíveis e aí pode dar uma dermatite, que é a inflamaçãozinha, aí vai coçar, enfim. Então, existem alguns produtos. Além de que, se você diminui para um banho por semana, você, na hora que ele volta desse passeio, você faz o banho. E aí você diminui quase que 100% a chance dele ser um carreador do vírus. Porque a super ou travou, né, para você aí? Travou, doutora, peço desculpa. Eu acho que foi minha internet aqui que deu uma caída, mas já voltando aqui. Eu escuto, inclusive, doutora, muita gente falando isso, assim, tipo, eu já ouvi pessoas dizendo, eu vou passar álcool nas patas dos meus bichinhos, vou passar uma solução com água sanitária. E aí eu fico até um pouco assustada, porque justamente isso, né? Nós sabemos que é totalmente diferente um produto desse que é feito para humanos, né? Isso. Ou higienização de superfícies, ele ser usado para um animal, né? Então, existe aí uma... Tem que tomar cuidado primeiro com a quantidade, porque existe o risco de intoxicação. Tem animais que são bem sensíveis a isso e ele pode intoxicar e aí é mais grave. E tem o risco também de promover dermatites, né? Aí, se promover dermatite nas patinhas, entre os dedinhos, você vai ter que levar o animal para o veterinário, para passar medicação. Então, a minha recomendação é usar produtos que são veterinários, né? Tem alguns produtos que depois eu posso até sugerir aqui, várias linhas de produtos veterinários, que aí a gente pode, no caso, recorrer a eles. E aí, como eu falei, eu acho que na hora que eu falei sua internet travou, o que eu estava dizendo é o seguinte, se você conseguir diminuir a frequência de passeio para uma semana, para uma vez na semana, você pode, na hora que você voltar com o seu animal do passeio, você pode já dar o banho. Porque aí você dando o banho, você quase que elimina 100% a chance dele estar carreando o vírus. Porque ele pode servir como um carreador, como um objeto, né, que a gente, que ele teve contato na rua, né, e aí ele pode trazer esse vírus para dentro de casa através do pelame, do pelo dele. E aí, quando você dá o banho, que você passa o shampoo, facilmente esse vírus morre, porque apesar dele ser altamente transmissível, os estudos apontam que ele é altamente, ele tem uma baixa, ele consegue ficar pouco tempo nos locais e ele morre muito fácil, né? Através de água e sabão, a gente já consegue eliminá-lo. Então, um simples banho com shampoo, não precisa ser nenhum específico, você já consegue eliminar com que ele seja o carreador do vírus para dentro da sua casa, entende? Entendo. Oliveira, Everton está falando aqui que brincadeiras também ajudam a tirar esse estresse dos animais, né? É altamente importante, porque assim, os animais precisam gastar energia. Então, eles têm a energia, o metabolismo dele é muito acelerado, então a maioria dos animais precisam, né? Precisam gastar essa energia de alguma forma. Os passeios eram uma forma. E quando você tira essa forma de gastar energia, eles ficam dentro de casa também querendo brincar. Então, brincadeiras, brinquedos, você dá atenção mais do que você dava antes, porque normalmente você passava mais o dia fora, hoje você está mais dentro de casa. Então, essas brincadeiras, aqueles ossinhos para roer, tudo isso vai ajudar o animal a ter menos estresse, né? Porque ele está nesse confinamento. Mas eu volto a dizer, se puder passear menos um pouquinho, né? Dar uma voltinha, inclusive, de carro, porque às vezes o animal, ele gosta, né? Principalmente o cachorro. O meu ama. Pode ver um pouco. É verdade. Está perguntando aqui com qual idade ele pode vacinar o gatinho dele contra o vírus da raiva, né? Então, qual seria essa idade
mínima, né, ideal. São 4 meses de idade. A 4 partir meses. dos 4 meses de idade, inclusive, é obrigatório, né? O governo, ele fornece a vacina uma vez ao ano, normalmente é no mês de setembro, outubro, e aí faz aquelas campanhas de vacinação contra a raiva, e aí você tem que levar seu animal. Se o seu animal hoje, ele já tem 4 meses, você não precisa esperar e você não deve esperar a vacina do governo, porque senão você vai ficar um tempo aí, pelo menos 6 meses, com o seu animal suscetível a adquirir o vírus da raiva. Porque, inclusive, a gente não sabe muito, ou às vezes se divulga pouco, o vírus da raiva, a gente já teve, se eu não me engano, no ano passado, aqui no Rio Grande do Norte, 27 casos de raiva. Inclusive, uma em animal, né? A maioria foi em morcego. Morcego, vaca, se eu não me engano. Mas o vírus da raiva, ele continua circulando. E é uma doença letal, que inclusive se você for mordido por um animal com raiva, provavelmente você vem a óbito, né? Então, é aquilo que eu falo. Se tem vacina, vamos vacinar. Porque a gente está protegendo os animais e nos protegendo. Porque várias dessas doenças são zoonoses. Zoonoses são as doenças que têm capacidade do animal passar deles para nós. Poliana também travou a internet dela e ela está perguntando aqui se você citou algum produto, né, para limpeza das patinhas, né? Você falou de alguns produtos que existem, né, no mercado. E ela está perguntando. Tá, no final da live eu vou colocar aqui os produtos que eu posso, porque são vários, né, que tem. Eu não, assim, se eu citar um, pode ser que eu esqueça de outro, então eu prefiro colocar no final da live, eu coloco todos os produtos que existem, que são veterinários, ou seja, a probabilidade dele promover algum tipo de inflamação na pele, algum tipo de intoxicação é mínima. Estão perguntando aqui também se poderia somente lavar as patinhas com o sabão que eles já usam regularmente, né? Então, no caso, os produtos que eles já usam, né, próprio para animais, eu acredito. Pode sim. Agora, o grande problema é a secagem. Por quê? Porque na hora que você lava essas patinhas, com qualquer produto, inclusive com os que eu vou indicar, uma coisa importante que você tem que fazer é secar bem essas patas. Porque se ela ficar úmida, o pelo e a umidade ali, ela favorecem a criação de micro-organismos, principalmente fungos. Então, os fungos estão lá entre os dedinhos e aí o animal começa a coçar de repente. Coça, coça, coça e não passa. E aí é uma dermatite fúngica, provavelmente, ou bacteriana, e aí você vai ter que tratar essa dermatite. Então, o importante na hora que você vai dar o banho, qualquer que seja, independente do coronavírus, né, dessa situação, na hora que você for dar o banho, o grande segredo para o animal ter uma probabilidade menor de ter dermatites, né, que é a inflamaçãozinha da pele, de uma maneira geral, é você secar bem o pelo. Se a gente conseguir secar bem o pelo, então a gente provavelmente não vai ter problemas de dermatite. Pronto, inclusive até perguntaram aqui justamente como é que faz essa secagem, né? Então é importante isso, porque senão você acaba tentando proteger de uma doença e gerando uma outra situação. Então, por isso também a importância, de repente, né, de fazer esse sacrifício que todos nós estamos fazendo, né, já ficando em isolamento social, de diminuir esses passeios com os animais. Fora isso, né, doutora, também tem a questão dos passeios, né, se eles não forem de coleira, supervisionados, né, do risco que tem do animal ele sofrer algum acidente, se envenenar, né, que infelizmente a gente sabe que é bem comum, principalmente para felinos. Então, quando esses animais eles têm acesso à rua, né, sem uma supervisão, né, nós ainda temos esses riscos também que são bem altos. O risco é super aumentado, né? Porque os animais, principalmente os gatos, algumas pessoas acham que isso é normal, que é natural. Eu entendo que os gatos eles precisam ser domiciliados. Quando eu digo domiciliados, é sem acesso à rua. Porque, bem como você disse, né, o risco de acidentes, atropelamento, envenenamentos, porque infelizmente tem pessoas que ainda fazem isso, né? Infelizmente é um crime.
né? Passível, inclusive, de prisão e tudo, mas, infelizmente, tem pessoas que ainda fazem isso. Então, na hora que você deixa o seu gato ir para a rua, você está ciente de que ele pode sofrer algum tipo de problema e grave. Porque os atropelamentos, ou o animal ele vem a óbito instantaneamente, ou ele vai entrar num sofrimento, vai ter que passar por cirurgia, por cirurgias de fraturas, né? Fraturas graves. Então, a gente tem que ter esse cuidado e tentar tirar esse costume, né? Na verdade, é um costume, de que os animais, os gatos, precisam sair para a rua. Estão comentando aqui, doutora, sobre a questão de se passar só um lenço umedecido, se isso resolve, já que, ou com qualquer detergente, né, porque o vírus ele morre facilmente. Ele morre tão facilmente assim que só com um lenço umedecido se mataria esses... Tem que ver o que é que está no lenço, né? Eu não sei quais são, porque tem vários produtos, então eu não sei lhe dizer qual lenço umedecido, né, tem o produto eficaz. O que a gente sabe é que ele é facilmente destruído, né? Porque ele tem pouca... ele não consegue ficar muito tempo quando você tem a água e sabão, é o essencial, assim, o lencinho umedecido. Eu confesso que eu realmente não tenho o conhecimento para lhe dizer se o lenço umedecido é ideal, porque eu não sei o que é que vem no lenço umedecido. Se viesse, por exemplo, água sanitária, o vírus é sensível à água sanitária, o vírus é sensível à água e sabão, o vírus é sensível a álcool 70. Então, ele é sensível a várias coisas. Mas ao lencinho em si, eu não sei, porque eu não sei o que é que vem no lencinho como produto, né? Então, é melhor, né, ter manter uma higienização mais detalhada, né, doutora, para não ter esse risco, já que a gente não tem certeza, né, do que, se essa higienização com o lenço, ela seria uma higienização eficaz, né? Então, é melhor... Quimicamente falando, ele deve ter alguma substância lá no lencinho que possa ser importante, mas eu não sei se essa substância vem numa quantidade, num percentual, para que consiga matar esse vírus nessas superfícies. O que a gente sabe é que o sabão, o detergente, né, ele consegue fazer isso, o álcool 70 consegue fazer isso, e a água sanitária consegue fazer isso. Isso é o que a gente sabe hoje. Ok. Comentaram aqui, né, que o cãozinho só está passeando na frente de casa. Mas mesmo na frente de casa só, existe o risco de contaminação? Sim, existe. A gente não sabe onde o vírus está, se alguém passou ali e por um acaso espirrou ou tossiu e caiu algum tipo de secreção na calçada e o animal foi lá e cheirou. A gente não sabe. Então, se isso acontecer, mesmo que seja na frente da sua casa, a gente não tem como saber quem passou ali e né, de repente, se estava contaminado ou não. Doutora, uma pergunta que fizeram, né, durante essa semana foi sobre a questão de sintomas em outros animais que, né, não fossem cães e gatos. Então, roedores, aves, anfíbios. Então, existe, primeiro, essa possível contaminação e, segundo, os sintomas são diferentes? Olha, a gente não tem muitos estudos que apontem que nesses outros animais silvestres, por exemplo, existe esse vírus especificamente, mas o coronavírus, a família coronavírus, ele tem sim relatos em várias espécies, inclusive em morcegos, em aves, né? E outros animais, os silvestres também. Por quê? Porque eles têm receptores para o coronavírus. Mas não se sabe ainda se é esse coronavírus, porque inclusive houve mutação desse vírus, né? Na verdade, o coronavírus, como eu falei, ele é de uma família de coronavírus, e aí um desses, né, que a gente está vivendo hoje essa pandemia, ele conseguiu se modificar. E aí ele conseguiu conseguiu inocular esse vírus dentro de um hospedeiro, que aí, no caso, provavelmente um morcego ou outro animal. E aí o homem se contaminou por conta disso, por conta dessa mutação. E provavelmente
essa mutação que ocorreu, ela já teve outras mutações. Então, a gente não sabe ainda se esse vírus vai conseguir chegar até outras espécies nessa condição atual. Certo. Então, é sempre bom ficar, né, atento justamente por isso. Fizeram uma pergunta aqui também pelo Instagram, né, durante a semana. A pessoa relatou que a gatinha está gestante e ela está espirrando e tossindo muito. Se existia alguma indicação, né, para aliviar esses sintomas? Eu entendo que, né, a gente, sempre que o animal ele piora, né, é interessante, sempre indicado levar ao veterinário, mas fizeram uma pergunta, então estou repassando para a senhora. Existem sim. Agora a gente precisa saber a causa desses espirros. Podem ser várias causas. Pode ser, inclusive, a ausência da vacinação, que aí ela provavelmente adquiriu, ele teve contato com vírus, com herpes vírus, com cálice vírus, com rinotraqueite. Então, provavelmente, é um desses complexos que a gente chama respiratórios. Esse complexo respiratório, ele envolve várias doenças. Aí a gente teria que descobrir a causa para poder tratá-las. Normalmente, esses animais, como ela está gestante, que você falou, a quantidade de anticorpos, ela diminui um pouco por conta da gestação. E aí, quando isso acontece, aqueles vírus que estavam ali da forma latente, como a gente chama, né, de forma assintomática, eles se expressam e aí o animal volta a ter aquela doença. E aí, se você consegue aumentar a imunidade desse animal com algum complexo vitamínico, ela pode pesquisar algum complexo vitamínico para gatos, né? Aí ela pode ser que ela consiga diminuir um pouco os sintomas, mas aí, falando, seria melhor a gente investigar a causa para tratar a causa. Os sintomas a gente consegue até tratar, mas o interessante é a gente tratar a causa da doença. E aí a gente só consegue tratar a causa se a gente fizer os exames necessários para conseguir descobrir. Ok. Perguntaram também o que fazer para reduzir os sintomas, né, da doença, né, no caso dos animais. E eu acho que também está dentro do que a senhora falou, e se pode utilizar algum outro medicamento, se existe um outro medicamento que possa ser utilizado para reduzir esses sintomas, né? E quais medicamentos são esses? Olha, a maioria dos animais que vão se infectar, eles não vão ter sintomas ou vão ter sintomas brandos. O vírus, esse que a gente está falando, ele não consegue se replicar de maneira adequada. O organismo dos animais, ele não é um ambiente muito favorável para a replicação desse vírus. Então, a maioria dos animais, se adoecer, eles vão se infectar, porque uma coisa é ele se infectar, outra coisa é ele adoecer. E outra coisa é ele adoecer de forma grave. Provavelmente, esses animais não vão ter essa doença de forma grave, porque o organismo dos animais, eles têm alguns mecanismos que o vírus não consegue se replicar. Então, ele não se replicando, ele não consegue se proliferar a ponto de conseguir fazer sintomas muito graves. Então, a maioria dos animais que vai se infectar não vai ter sintomas. É tanto que nos estudos dos casos que apareceram, a maioria deles, os animais estavam assintomáticos. Eles foram testados positivos, mas eles estavam assintomáticos. O caso que eu vi que os animais tiveram sintomas foi o caso da tigresa, lá do zoológico, né, dos Estados Unidos, e o caso do pug. Os demais casos, os animais não tinham sintoma algum. Perfeito. E nós estamos até por medo, né, falta de informação, nós estamos vendo pessoas com medo, né, de acabar pegando o vírus do animal, né, dos animais que têm, e nós temos esse medo de crescer o abandono, né, por causa disso. O que a senhora poderia falar sobre essa questão? Então, não tenham esse medo com relação aos animais, tá? O medo que a gente tem, na verdade, o receio que a gente deve ter, infelizmente, é com as pessoas. Porque o vírus, ele passa de humano para humano, tá? Ele passa de humano para cão e gato. Isso já foi comprovado também. Mas não existe nenhuma comprovação até hoje de que
se passe do cão ou do gato para nós, seres humanos. Porque, como eu falei, eles têm uma baixa carga viral. O vírus não se replica a ponto de que eles consigam transmitir para a gente. Então, Desculpe, doutora. tá. Pai, que aquilo Essa preocupação, na verdade, que a gente tem, né, esse receio que a gente tem, para os cães e gatos, não é necessário. É lógico que a gente tem que ter todos os cuidados para que eles não carreguem o vírus, eles não sirvam de, digamos assim, mecanismos para que o vírus venha através deles. Mas para ele nos contaminar, as pessoas não precisam se preocupar, tá? Ok. Então, assim, o abandono, é isso que precisa ficar claro. As pessoas têm que se conscientizar de que essas outras doenças que eu falei no início, como leishmaniose, que existe vacina e que as pessoas não se preocupam, essa sim deveria ser uma preocupação. Deveria ter uma atenção especial, porque é uma zoonose, comprovadamente zoonose. Mas essa doença que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, o Covid-19, ela não é uma zoonose, que é a capacidade que o cão e o gato, os animais, têm de passar deles para nós, seres humanos. Ok. Doutora, o exame que é feito para detectar o vírus no animal, no cão e no gato, ele é o mesmo que é feito em humanos? É da mesma forma? O PCR, né? É o que é mais indicado. Uhum. É o PCR que é o mais indicado, que você consegue ver a titularidade, né, do vírus na condição dele, só que, infelizmente, também, assim, eu acredito que nem vale a pena a gente testar. Porque se o animal, mesmo que ele der positivo para a Covid-19, ele não tem capacidade, pelo menos não está comprovado, não está claro, não existe nenhum relato de que o animal vá conseguir transmitir para os seres humanos. Então, não faz sentido. É mais importante você se conscientizar que você que pode passar para os animais e não o contrário. Ok. Animais muito peludos, né? No caso, meu cachorro ele é bem peludo. Ele tem um risco maior de repente, de transmitir, né, de alguma forma, esse vírus para as pessoas, né, no sentido de ficar contaminado ou não? As superfícies mais relatadas como sendo as que o vírus consegue ficar mais tempo nessas superfícies são as superfícies lisas. São fechaduras, algumas coisas em inox, elevador. As superfícies que a gente chama rugosas, que é o pelo, provavelmente esse vírus fica menos tempo. Então, por isso que também não está comprovado que os animais, eles carregam também a ponto de nos infectar, a não ser que ele tenha conseguido se contactar com a alta carga viral e a gente vai lá e dê um beijo no local, porque aí você está colocando a sua mucosa no local do vírus. Então, provavelmente, você vai pegar esse vírus. Mas o pelame do animal, de modo geral, ela é uma superfície que não é tão favorável para o vírus, porque ela é rugosa. Até onde se sabe, as superfícies lisas, né? Inox, essas sacolas plásticas, são as superfícies que o vírus fica mais tempo. Ah, ok, doutora. Eu acho que nós respondemos todas as perguntas daqui. A senhora queria fazer mais alguma observação, doutora? Alguma coisa que a senhora acha importante falar? Sim, eu gostaria de dizer para as pessoas que antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, mesmo que essa pandemia venha a aumentar o número de casos, né, e que esse medo com os animais ele existe, as pessoas antes de tomar qualquer decisão, elas procurem um veterinário de sua confiança para poder tirar essas dúvidas, caso elas ainda tenham dúvidas, e não abandonem de forma nenhuma os animais, nem façam eutanásia nos animais, porque eles não podem ser os culpados, eles não são os culpados disso. E que cuidem também de outras doenças que são zoonoses. Essas sim são doenças que, por exemplo, o gato, você falou no início, né, que o gato que sai para a rua, a gente viveu ano passado uma explosão de casos de esporotricose.
Uhum. Tricose é uma doença, é uma zoonose e que isso sim é preocupante, porque os animais errantes, né, esses animais de rua, eles se contaminam com esse fungo e aí na hora que ele sai para a rua, que você deixa o seu animal ir para a rua para dar essa voltinha, ele se contamina e vem para dentro de casa e ele brincando, ele pode lhe arranhar e você se contaminar. E a esporotricose é uma doença grave, tanto para eles como para nós, seres humanos. Então, as pessoas têm que se preocupar, na verdade, eu acho que, com relação à parte de animais, elas têm que se preocupar com as doenças que já existem. Essas sim são preocupantes, essas zoonoses sim são preocupantes. A raiva, a esporotricose, a leptospirose, a leishmaniose, todas essas doenças são zoonoses. Então, essas que têm vacina, vamos vacinar os animais. E essas que não têm vacina, vamos domiciliar eles, né? Não vamos deixar ele para a rua, vamos adotar mais, né? Porque tem muito animal de rua, né? A UFRN, vocês fazem um trabalho belíssimo lá, né? De adoção, inclusive, né? Então, assim, e as pessoas ali até abandonam, né? Porque acham que os animais ali vão ficar bem e tudo, mas não é assim. Os animais não podem ficar na rua. É uma questão de saúde pública. Infelizmente, doutora, ainda existe uma cultura muito forte de achar que um gatinho, eu crio um gato e aí eu, por algum motivo, eu não quero mais ficar com esse gato, então eu vou soltá-lo num espaço como, por exemplo, a UFRN, e esse gato ele vai conseguir sobreviver sozinho, né? Então, que é algo que muito preocupante, porque o animal, no momento que ele se torna um animal, né, doméstico, ele é criado dentro de casa, ele perde todas Capacidade. isso mesmo, a capacidade de viver por conta própria, porque ele tem alguém ali que está zelando por ele, que está alimentando, né, colocando água. Nós domesticamos os animais, né? Nós domesticamos o cão e domesticamos o gato, o felino. Então, se a gente domestica, a gente retira deles essa capacidade de caça, essa capacidade de sobreviver na natureza. Então, se uma pessoa ela tem um animal, tem um gato, e ela de uma hora para outra resolve que não quer mais e abandona, ela está cometendo, na verdade, um crime, né? Que, inclusive, está previsto em lei que isso é um crime. Então, a gente tem que se conscientizar que o animal é para o resto da vida dele. Então, eu não posso simplesmente hoje, eu vi um gatinho bonitinho, eu vi um cachorro, vou adotar, porque está na moda, e simplesmente adotar, e daqui a um tempo você não querer mais, ou você não tem mais recurso. Entendeu? Eu até entendo as dificuldades da maioria das pessoas que não tem muita condição, que querem ter um animal, é bacana. Mas a gente não pode simplesmente chegar e abandonar. Tem várias formas, a gente faz uma vaquinha, ajuda, mas não dá para abandonar os animais, entendeu? Além de ser crime, é uma crueldade você abandonar animal. Rifa, já então existem outras formas. E aí, doutora, tem uma outra questão que preocupa muito a gente, é com essa questão também das pessoas estarem adotando animais nessa quarentena, nesse momento de isolamento social, para ter uma companhia, né? E às vezes esquece que uma hora esse isolamento social vai passar, essa quarentena vai passar, e nós vamos voltar a ter uma rotina. E então isso também nos preocupa muito. É aquela questão de adoção consciente e responsável, né? Você tem que ser consciente de que o animal vai estar aí com você aí por 10, 15 anos, no mínimo, né? Mais ou menos. Às vezes o animal vive um pouco menos, um pouco mais, mas durante esse período você tem que saber que ele precisa comer uma alimentação de qualidade, ele precisa tomar vacina, ele precisa ir ao veterinário pelo menos uma vez ao ano. Então, ele tem uma série de coisas que ele depende de você. Então, ele dependendo de você, é um dependente seu, né? Ele vai trazer alegrias, mas ele também adoece, ele também precisa de cuidados, ele precisa de atenção. Então, as pessoas não podem também querer adotar os animais sem pensar, né? De forma impensada, porque agora eu estou sozinha. Não, ela vai viver aí com você, o animal vai viver com você 10, 15 anos, no mínimo. Então, a gente tem que pensar no nosso bolso, né? Se a gente tem condição, tem que pensar nas alergias, né? Porque muita gente adota e diz, eu sou alérgica, eu não vou ficar mais com o cão. Como assim, né? Então,
vou abandonar, vou doar para outra pessoa, o cão sofre, o gato sofre por isso. Então, as pessoas têm que realmente se conscientizarem de que é uma vida que eles estão... Né? É que um dia pode casar, né, doutora? Porque também acontece muito de casos. Então, assim, hoje eu sou solteiro, sou solteira, tenho um bichinho, mas aí quando eu caso ou começo um relacionamento, a pessoa é alérgica e eu vou me desfazer do animal. Então, são questões que nós temos que pensar. Tem que pensar e pensar porque o animal é um ser vivo, eles sentem, né? Eles sentem a nossa falta, eles sentem fome, eles sentem dor, né? Isso de pensar que os animais não sentem, isso não existe mais. A gente tem que pensar que os animais sentem, sim, sentem dor, inclusive. Eles só não expressam a dor da forma que a gente expressa quando diz assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô, né? Então, nós veterinários, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora que o nosso paciente não fala, né? Aí muita gente às vezes pergunta assim, mas a senhora pode me ajudar? Eu tô com meu cão, o meu gato assim, assim, assado. Eu disse, olha, infelizmente eu tenho que examinar, porque eu não sei o que ele tem e ele não fala para mim o que ele tem, né? Não tem como ser uma consulta por telefone, né? Assim, porque fica mais difícil. Porque você me diz assim, doutora, eu tô com dor de cabeça, meu olho tá coçando, eu tô com dor de dente. O animal não tem. Então não tem como ser por telefone. Tá certo, doutora. Eu amei a conversa com a senhora, agradeço de coração, eu acho que foi muito esclarecedor. Muitas coisas eu realmente desconhecia, então é por isso que é importante a gente abrir essa janela de diálogo, porque às vezes nós achamos que já sabemos de tudo, né? Mas não sabemos, então é importante que haja essa discussão. Estudar hoje. Ai, tá vendo? Olha, tá vendo? A gente tem que estudar todos os dias. Verdade. E eu acho que sempre procurar informações em fontes e em pessoas confiáveis, né, para que a gente acabe não cometendo aí uma atitude impensada e aí entre naquele desespero, eu vou abandonar meu animal, eu vou confiná-lo, né, sem nenhuma condição. Não precisa. Né? Não precisa disso. Não precisa das pessoas terem esse medo. Porque, como eu falei, a Covid-19 está em evidência, porque realmente é uma pandemia, algo grave, mas outras doenças dos animais são muito mais graves e passam para nós, já comprovadamente. Essa doença, ela provavelmente não vai passar dos animais para nós, ela vai passar de outras pessoas. Então, a gente tem que realmente buscar fontes confiáveis, né, de informação, buscar um médico veterinário. Eu não faço consulta por telefone, porque não tem como eu expliquei, mas se for uma pergunta, uma dúvida, eu sempre respondo, estou aberta a responder. Inclusive, me coloco também à disposição, quando vocês quiserem, para a gente falar sobre, por exemplo, o protocolo de vacinas, de uma forma geral, que eu acho importante. Sim, importantíssimo. Né? Porque muitas vezes a gente não vacina, antes inclusive de eu ser veterinária, eu nem sabia que existia tantas vacinas para os animais. A gente criava animais de forma diferente, né? Venhamos e convenhamos que há 20 anos atrás, a gente não criava animais como a gente cria hoje, né? Então, eu fico muito feliz em saber que a evolução das pessoas, da medicina veterinária, é muito em função também da forma que as pessoas estão enxergando hoje os animais, né? Sim, sim. Estão perguntando aqui se nós vamos disponibilizar no Instagram essa live. Sim, ela vai ficar disponível. A doutora também, né, como falou aqui, né, nós também estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Como eu falei, muito obrigada. Doutora, a senhora vai querer fazer mais alguma observação, falar mais alguma coisa? O que eu tenho para falar é assim, sempre procurem os profissionais, né? Coisas na internet é importante, eu sempre busco também pesquisar, mas tem muita coisa na internet também que não procede, né? O que a gente tem que saber, o que a gente tem que se balizar, o que a gente tem que procurar é ciência mesmo, né?
Não adianta também o achismo, né? Não porque eu acho, porque eu faço assim no meu animal e nunca teve problema, não é assim, né? Não porque eu falei com fulano e a pessoa me disse que já deu tal medicação para o animal e ficou bom, né? Então, assim, já peguei vários casos de pessoas que estavam medicando o animal com alguns medicamentos que quase mataram o animal. Então, a gente tem que ter um pouco também de saber que a gente tem que procurar o profissional. Quando a gente está doente, nós, né, a gente procura um médico. Então, se o animal está doente e a gente, né, não é veterinário para saber, a gente tem que procurar um veterinário que é para poder tirar essas dúvidas, passar pela consulta. E mesmo assim, às vezes, é difícil você fechar um diagnóstico. Porque, como eu falei, os animais não falam. Então, a gente tem que pesquisar muito, né? Saber de muitas coisas para poder ir fechar um diagnóstico. E aí dar a medicação correta. Não existe também uma medicação milagrosa que vai curar tudo. O que a gente tem que fazer, na verdade, é prevenção, é medicina preventiva. E aí entram as vacinas. Ok, doutora. Então, obrigada. Nós estamos aqui indo para 1 hora de live, muita conversa, mas porque o assunto é muito importante. Exatamente. Muito importante. É um assunto que está, né, aí, mas é um assunto bem importante. Então, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Vamos encerrar aqui o nosso tempo e lembrando que está disponível, a live vai ficar disponível, tá bom, gente? E um beijo a todos, um beijo principalmente para a senhora, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, estou à disposição. Quando vocês quiserem marcar, a gente marca para tirar outras dúvidas.